Gravando já. Muito obrigada, bom dia a todos. Iniciamos hoje a sessão da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 23 de fevereiro de 2024, que está sendo gravada. Estão presentes a sessão de julgamento, nesta composição, eu, Isabel Mil, doutora Maria Helena Tavares, doutor João Carlos Silag, na composição original, doutor Flávio Arantes, aqui substituído pelo doutor Afonso Carlos Ferreira de Araújo, a quem eu agradeço a presença, e representante fiscal, doutor Antônio Tortello, que está enfrentando questões de ordem técnica e vai fazer o acompanhamento da sessão. Estão também presentes a doutora Fabiana Santos Pacheco e o doutor Vitor Henrique Fernandes, para acompanhamento dos julgamentos e realização das sustentações orais. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu estou muito honrada por estar aqui compondo novamente uma Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a doutora Maria Helena, doutor João, doutor Afonso, doutor Tony. Acredito que teremos aí sessões que serão, nossas discussões serão muito interessantes e para o melhor, e atingindo aí o melhor objetivo dos julgamentos. Bom, então, dando início lá na pauta, primeiro processo 41.50.145, Nilmac Eletrodomésticos, processo de relatoria da doutora Maria Helena, é um recurso de ofício e está presente o doutor Vitor. Doutora Maria Helena, bom dia, doutor Vitor. Doutora Maria Helena, quer fazer uma breve apresentação do caso e depois passaremos a palavra para o doutor Vitor? Não, presidente, eu cumprimento a todos, a pessoa da nossa presidente, os colegas de Câmara, advogados, representação fiscal, Oswaldo, e todos que nos assistem. Bom, esse processo é um processo que ele se trata de um auto de infração para a glosa de crédito de ICMS em virtude da escrituração fiscal de notas fiscais eletrônicas que não estavam relativamente à entrada de mercadorias no estabelecimento e que não atende às condições previstas no item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do regulamento. Foi apresentada a defesa, logo após foi feita uma diligência. Na diligência, o autor do feito opinou pelo cancelamento do auto de infração. A decisão de primeira instância, ela cancelou o auto de infração e julgou procedente a defesa, e depois distribuído, teve a manifestação da representação fiscal no parecer de ofício, também opinando pelo não provimento do recurso de ofício. E após o processo foi distribuído à minha relatoria. Basicamente é isso, doutora. Está fechado, doutora. É o vício. Desculpe. Obrigada, doutora Maria Helena. Doutor Vitor. Bom dia, senhoras e senhores jogadores da 8ª Câmara Julgadora do DIT. Inicialmente gostaria de me apresentar. Meu nome é Vitor Henrique Fernandes. Eu sou patrono da empresa Nilmac Eletrodomésticos. Pretendo aqui ser breve na realização de sustentação oral, uma vez que gostaria de somente reforçar o recurso de ofício aqui em análise deve ter o seu provimento negado, no sentido de manter intacta a decisão de primeira instância que julgou improcedente o auto de infração, cancelando-se a autuação. Isso porque, como já bem trazido pela doutora juíza relatora, já foi reconhecido em sede de diligência antes mesmo do julgamento de primeira instância e agora também em sede recursal através de parecer sobre recurso de ofício número
42 de 2023, emitido pelo próprio representante fiscal, a empresa fornecedora encontrava-se em situação regular à época das operações, como atualmente ainda se encontra, razão pela qual não há qualquer justificativo para sustentar o crédito indevido do imposto, pois os seus documentos fiscais não devem ser considerados idôneos. Assim, é necessário que haja a devida manutenção da decisão de primeira instância, nos exatos termos que foram expostos pelo próprio representante fiscal em seu parecer, e como já foi trazido aqui pela juíza relatora, devendo, então, o recurso de ofício aqui em apreço ter o seu provimento negado. Mas estou aqui à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Obrigado. Obrigada, doutor Vitor. Parabenizo pela sustentação oral, pela objetividade. Doutora Maria Helena. Sem áudio. Desculpa. A decisão de primeira instância, conforme dito, julgou improcedente a defesa. Depois a doutora abre que eu coloquei procedente aqui. E determinou, procedente a defesa, determinando o cancelamento. A representação fiscal, por sua vez, no seu parecer, sustenta, em razão da sua autuação do presente processo, no outro aí, auto de infração, houve um outro auto de infração lavrado, as mesmas notas fiscais estão neste auto, então foi reconhecido o bis in idem e ela requereu a exclusão. E, por outro lado, é exatamente o que o nosso patrono falou, que a empresa tida como supostamente inidônea, ela está regular, ela estava regular à época dos fatos e continua regular. Então, a manifestação é pelo não provimento do recurso de ofício. Dessa forma, considerando a prova dos autos, inclusive o reconhecimento expresso da autoridade autuante e da representação fiscal, o auto de infração deve ser cancelado, a decisão de primeira instância deve ser mantida. Então, eu voto pelo conhecimento do recurso de ofício e aí ele nega o provimento, mantendo integralmente a decisão de primeira instância. Basicamente é isso, senhora presidente. Está fechado de novo, Isabel. Agora sim. Desculpa, eu não estava conseguindo voltar. Ah, agora sim. Doutor Antônio Tortello, representante fiscal, aqui conseguiu acessar. Seja bem-vindo. Bom dia. Obrigada, viu, doutora Maria Helena? Deixa eu abrir aqui. Precisa abrir, não, tá certo, doutora. Tá certo? Não precisa? Tá certinho. Tá, não precisa. Bom, então, o resultado do recurso de ofício, a doutora, como resultado, a doutora apresenta conhecido e não provido. Vamos lá. Doutor Silag. Pronto. Obrigado. Inicialmente, cumprimento meus colegas, doutora Isabel Cristina, doutora Maria Helena, doutor Alfonso. É uma honra e uma satisfação para mim participar dessa composição, nesse biênio, e tenho certeza de que vamos fazer um bom trabalho. Cumprimento também os advogados aqui presentes, o Oswaldo, que nos dá um apoio, e aqueles que estão nos assistindo. Com relação a esse processo, né, a solução é simples, né? A doutora Maria Helena examinou muito bem, o auto é improcedente, assim como já ficou assentado reconhecido pelo agente fiscal que realizou a autuação e também pela representação fiscal, de modo que não tenho qualquer observação e vou acompanhá-la no seu voto. Obrigada, doutor Silag. Doutor Alfonso. Inicialmente, bom dia a todos. Eu também vou acompanhar o voto da doutora Maria Helena. Eu acho que o próprio fiscal autuante já reconheceu, e então eu voto também pelo não provimento do recurso de ofício. Muito obrigada, doutor Alfonso. Representação?
Obrigado, senhora presidente. Bom dia a todos. Agradeço aí a paciência aí, que eu tive alguns problemas aqui de ordem técnica, mas acompanhei atentamente aqui todo esse início do desenrolar da sessão, porque eu tinha a possibilidade de vê-los e ouvi-los. E agora a possibilidade melhor de poder falar e ser visto, né? Então, mas não tenho nenhuma observação a fazer quanto a esse processo e eu só queria agradecer essa paciência que vocês tiveram comigo aqui agora. Obrigada. O problema técnico foi só com o senhor, viu? Ninguém mais enfrentou problema técnico aqui, viu? Hoje foi tudo perfeitamente, funcionou tudo perfeitamente. Bom, doutora Maria Helena, sem outras observações, eu acompanho integralmente seu voto, então eu vou encerrar debates. Verificando quórum. Em votação. Muito bem. Então, o processo 41.51.45, recurso de ofício foi conhecido e não provido. Esse é o resultado, doutor Vitor. Ok, muito obrigado. Ciente da decisão. Obrigada, viu, doutor? Até mais, um bom dia a todos. Muito obrigado pela atenção de todos os Obrigado. juízes. Obrigado. Obrigado, Tchau, senhor, tchau. doutor. Então, próximo processo agora é o último da pauta 50.10.751, Hortus Comércio de Alimentos, processo é um recurso ordinário, processo de minha relatoria, está presente, deixa eu só fechar uma tela aqui, está presente a doutora Fabiana para a realização de sustentação legal. Bom dia, doutora Fabiana, tudo bem? Bom dia, autoridades. Muito obrigada aí pela oportunidade de poder comparecer nesse julgamento e poder fazer breves colocações quando oportuno. Muito bem, doutora. Então, eu vou fazer aqui só uma breve apresentação. Doutora, só vou falar as infrações. Perfeito. Aqui são 7 infrações e tem deixar de pagar o imposto apurado por meio de levantamento fiscal. Bom, aqui é o caso de levantamento fiscal, né? Então, é falta de pagamento de imposto, decorrente de falta de escrituração de notas fiscais eletrônicas relativas à entrada de mercadorias. O item 2, também falta de pagamento de imposto, por não haver escriturado regularmente as notas fiscais relativas a operações de saídas tributadas. O item 3, deixar de pagar o imposto, por não haver escriturado regularmente as notas fiscais relativas a operações também de saídas tributadas, com lançamento a menor na FD. Item 4, falta de pagamento de imposto, por não haver lançado regularmente na escrituração, as notas fiscais relativas a operações também de saídas tributadas, que não constam no bloco C da FD. Item 5, crédito indevido do imposto, por haver registrado valores indicados como créditos extemporâneos de energia elétrica. Item 6, crédito do imposto, crédito indevido do imposto de valor indicado como crédito extemporâneo do ativo imobilizado. Item 7, deixou de escriturar também notas fiscais eletrônicas referentes a operações tributadas, sendo que já se encontravam escrituradas no período. Bom, aqui a autuada apresentou defesa, foi seguida de manifestação fiscal, a decisão monocrática manteve integralmente o AIM, houve interposição de recurso ordinário pela autuada e contra razões da
da representação fiscal. Bom, doutora, acho que em brevíssimo, a apresentação do caso, eu devolvo a palavra para a doutora. Muito obrigada. Vou tentar ser bem concisa, porque são 7 pontos, né? Então, vou a ponto, de uma forma bem rápida, apenas para a gente poder discutir aqui. Como a ilustre relatora muito bem pontuou, né? O primeiro item é a respeito de uma suposta falta de escrituração de notas fiscais de entrada. E o contribuinte, né, a Hortus, só para fazer um preâmbulo, né, é uma empresa de varejo, atua sob o nome Fantasia Empório Santa Maria, realizando comércio de alimentos, alimentos preparados, alimentos não perecíveis. Então, assim, é um alto volume de varejo, alto volume de operações internas aqui em São Paulo que o contribuinte tem. As notas fiscais eletrônicas de entrada, esse primeiro ponto, o que o contribuinte questiona não é a multa imposta, e sim a cobrança de ICMS sobre operações não tributáveis pelo ICMS. O ponto 2 é muito parecido, o 2 e o 3 são parecidos ao primeiro, só que é sobre o registro de cupom fiscal, né? A questão do registro do cupom fiscal, mesmo durante todo o processo de fiscalização, o contribuinte veio reiteradamente conversando com as autoridades fiscais responsáveis pelo levantamento fiscal, em busca de demonstrar que a cobrança de imposto sobre os itens 2 e 3 é de operações que foram duplicadas. Existiu um problema sistemático no SAT da empresa, que por um equívoco e pelo alto volume de vendas da empresa, foi emitido 2 cupons fiscais para a mesma venda. E por isso, existiu um valor sobressalente de ICMS a ser supostamente recolhido. O recorrente apresentou uma série de cupons fiscais a título de demonstração, também durante a fiscalização, em busca de demonstrar que foi um erro. Um pequeno parêntese, né? As contrarrazões vindas da Fazenda, né, colocaram esse argumento de erro sistêmico como se o contribuinte tivesse confessado o débito. E não é essa a intenção do contribuinte no momento que ele informa, que ele traz os registros falando que existiu um erro de sistema, inclusive os cupons fiscais juntados nos autos mostram que eles foram emitidos com uma diferença de segundos. Então, o contribuinte não estaria confessando o débito em falar que existiu um problema. O contribuinte concorda em arcar com todas as multas administrativas relacionadas aos erros de escrituração, à falta de presença de notas fiscais do bloco K, porém, contudo, não se concorda com a exigência de ICMS. Vou passar também bem rápido para os demais pontos, que são sobre escrituração de créditos relacionados à energia elétrica e bens do ativo. O contribuinte, durante a fiscalização e durante a apresentação de defesa, apresentou laudo, apresentou notas e diversos documentos a fim de comprovar o fundamento do cálculo do crédito que estava sendo tomado. Tais documentos, tanto na época da manifestação fiscal e na época de contrarrazões, não foram considerados ou foram informados insuficientes para poder informar a demanda e o valor de energia elétrica e de bens ativo permanente que levaram ao cálculo utilizado pelo contribuinte no caso. Por fim, também, o contribuinte forma em pé e pede, né, que seja considerado no cálculo do auto de infração a nova súmula 10 relacionada à necessidade de aplicar a Selic no cálculo de juros de mora. Enfim, estou à disposição para qualquer questionamento e agradeço a oportunidade de todos pela rápida explanação. Muito obrigada. Doutora Fabiana, parabenizo pela sustentação oral e pela objetividade. Doutora, eu vou fazer um resumo do voto, porque a doutora vai ter acesso à íntegra do voto quando ele for publicado. Então, eu vou... algumas partes aqui eu vou ser bem sucinta. Bom, em relação a eventuais manifestações sobre
nulidades do processo, eu entendo que não existem essas nulidades. O processo está fundamentado em norma válida, vigente e eficaz, as infrações foram bem descritas, a autuada teve a oportunidade de se manifestar sobre toda a instrução processual, então eu entendo que as alegações de nulidade não se sustentam. Então, eu afasto todas esses pontos, inclusive da decisão recorrida também, que eu entendo fundamentada, devidamente fundamentada. Bom, no mérito, relativamente ao item 1, as acusações estão baseadas no levantamento fiscal e se refere à falta de escrituração de notas fiscais de entrada de mercadorias. A autuada afirma que essas operações não estão sujeitas à incidência do imposto. A recorrente confessa que deixou de escriturar as notas de entrada e salienta que são referentes ao retorno de mercadorias utilizadas na industrialização por encomenda, insistindo que sobre a operação não incide ICMS. Ao deixar de proceder como determina a legislação, ou seja, ao deixar de escriturar as notas fiscais relativas às entradas de mercadoria no seu livro de registro, o contribuinte ele infringiu o artigo 74, que trata da omissão de operações de prestação de serviços realizadas sem o pagamento de imposto. Agindo assim, o fisco considerou que todas as operações realizadas pelo contribuinte e relacionadas no item 1 são tributadas, sujeitando-se à alíquota prevista no artigo 34. A autuada não trouxe elementos relevantes para confrontar as conclusões do fisco e o argumento de que tais operações não incidem em ICMS não são suficientes para afastar as acusações, na medida que a autuada confessa que não procedeu à escrituração das notas fiscais. Ademais, não comprovou o contribuinte qualquer exceção na legislação que a desobrigue de realizar corretamente a escrituração. Mantém o item 1. No item 2, a autuada é acusada de deixar de pagar imposto por não haver escriturado regularmente a FD os documentos fiscais de sua emissão, cupons fiscais eletrônicos, relativos a operações de saídas tributadas e que não constam registradas no bloco C da FD. No item 3, a acusação não é alta, é falta. Falta de escrituração regular de cupons fiscais relativos a operações de saídas tributadas com lançamento a menor na FD do imposto debitado que consta nos cupons fiscais eletrônicos. A autuada foi notificada a prestar esclarecimentos, informou que problemas no sistema teriam levado à emissão de cupons fiscais em duplicidade, mas que o ICMS teria sido regularmente recolhido, salientando que não houve prejuízo ao erário. Ocorre que tais alegações não vieram suportadas por documentos hábeis a infirmar a ação fiscal. A autuada menciona provas que não acompanharam a defesa, como bem mencionado na decisão recorrida. Transcrevo aqui os itens 17 e 18 da decisão recorrida, que eu vou pedir ver, né, para não ter que repetir esse trecho para não cansá-los, e sigo que a recorrente, ela rebate afirmando que o ato de interposição do apelo reapresenta os referidos documentos, mas ao analisar o DOC 2 e não DOC 1, como constou das razões recursais, é possível verificar que se trata de um documento novo, sem qualquer justificativa ou esclarecimento do seu teor. E eu transcrevo aqui o trecho 23, o item 23 do recurso. Desta forma, sem justificar a razão da juntada do referido documento, não é possível aceitá-lo, em razão do que dispõe o artigo 19 da Lei 13.457. No decorrer da instrução processual, o fisco procedeu à comparação por amostragem de cupons fiscais emitidos e a escrita fiscal da autuada, não deixando margem para dúvidas quanto à procedência das acusações. Assim, não tenho dúvidas. Não tendo logrado a autuada êxito no enfrentamento das acusações dos itens 2 e 3, eles devem ser mantidos. Com relação ao item 4, a autuada é acusada de deixar de pagar o ICMS por não haver lançado regularmente na escrita fiscal documentos de sua emissão, notas fiscais eletrônicas relativas a operações de saídas tributadas que não constam no bloco C. A autuada argumenta que o levantamento fiscal não foi realizado de forma correta, ocorre que não há nos autos qualquer prova para infirmar a ação. Além disso, a autuada reitera que problemas na parametrização do seu sistema levou a incorreções, mas que o imposto foi devidamente recolhido. Não há como ser acolhido
tal argumento. As informações contábeis e fiscais são prestadas pela própria autuada, sendo que as acusações lançadas pelo fisco não foram firmadas, portanto, devem ser mantidos. Quanto aos itens 5 e 6, a autuada é acusada do creditamento indevido do imposto por não haver registrado valores indicados como créditos extemporâneos de energia elétrica. E do creditamento do item 5, e do creditamento do imposto, crédito extemporâneo de ativo imobilizado a título de outros créditos, que é o item 6. A recorrente afirma que o fisco desconsiderou as conclusões do laudo técnico apresentado, que calculou o percentual de energia elétrica destinada ao funcionamento de seu estabelecimento e o teor das notas fiscais e memorial de cálculo relacionado aos bens do ativo imobilizado. No entanto, a decisão atacada de folhas tais analisou pormenorizadamente o trabalho técnico, concluindo que a autuada não faria jus ao creditamento, pois não se enquadraria nas hipóteses de operação de saída de energia elétrica consumida no processo de industrialização, ou quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação para o exterior. O laudo técnico, que consta a partir das folhas 875, e sua validade é de maio de 2020, a apuração feita pelo expert contratada pela autuada levou em consideração o horário de funcionamento do estabelecimento e o consumo total de horas em quilowatts, demonstrando de forma setorizada, concluindo que, em média, 39,88% da energia consumida nas instalações destinam-se a atividades industriais e 60,12% destinam-se a demais atividades, apoio e administrativas. A decisão recorrida fundamenta que a autuada não demonstrou atividade compatível que possibilitaria o creditamento. Vou precisar fazer uma correção. Possibilitaria o creditamento do imposto permitida pela legislação. E aí trago também um trecho aqui da decisão, que ela destaca o CNAE principal e secundário da autuada. De fato, não há nos autos qualquer elemento que comprove processo de industrialização dos modos do artigo 61 do decreto 45.490. Conforme transcrito acima, a autuada tem como atividade principal comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, supermercados e atividade secundária, consultoria em publicidade. Não há provas nos autos que contrariem as conclusões da decisão recorrida e que demonstrem que a autuada exerça atividade que permita adotar a conduta praticada, objeto do presente aí. Portanto, em que pese os argumentos da autuada, as infrações devem ser mantidas. Nos itens 7 e 8, a autuada é acusada de deixar de escriturar, nos períodos indicados, os demonstrativos, documentos relativos a mercadorias, documentos relativos à entrada de mercadorias no estabelecimento referentes a operações tributadas, item 7, e não tributadas, item 8. Voltando na defesa apresentada, é possível confirmar, como constou da decisão recorrida, que a autuada não se insurgiu contra as acusações 7 e 8, apenas fazendo menção às multas aplicadas. Admitidas, portanto, as acusações, devem ser mantidas. Portanto, a decisão atacada não merece reparos, e aí daqui em diante do meu voto, eu falo sobre juros, correção, redução de multa, entendo que não há o caso, a exigência de imposto, portanto, entendo que não é possível fazer qualquer redução. Com relação aos juros, salvo o melhor juízo, representação, me parece que a taxa Selic já está calculada nesses autos, porque o processo de 2022, embora as operações sejam anteriores, mas me parece que a taxa Selic já está aqui calculada. Portanto, conheço do recurso ordinário para negar-lhe provimento. É como voto, senhores. Eu vou ter que fazer uma correção aqui no voto. Doutora Maria Helena. Doutora Isabel, eu li seu voto, analisei o processo e realmente o que falta, ao meu ver, são as provas, né?
temos as alegações, mas não tem provas. Os documentos, eles não comprovam as alegações da autuada, da recorrente. Então, por conta disso, eu vou acompanhar integralmente seu voto. Obrigada, doutora. Espera aí que eu preciso voltar agora aqui. Doutor Silag. Obrigado. Parabenizo a relatora pelo voto. Esse auto apresenta diversas, digamos, muitas infrações, mas foram todas bem examinadas detidamente e realmente a defesa não traz as provas necessárias que poderiam desconstituir as acusações, então vou acompanhá-la. Muito obrigada. Doutor Afonso. Parabéns pelo voto, doutora Isabel. Eu também vou acompanhar a senhora pelo não provimento, né, do recurso ordinário. Eu acho que basicamente as alegações que foram colocadas pelo contribuinte não foram provadas, né, não foi incluído provas. E então eu concordo com todos os argumentos apresentados e acompanho o voto da doutora. Muito obrigada. Representação. Muito obrigado, doutora Isabel. Não tenho nada a acrescentar. Já fiz aqui a correção. Deixa eu só registrar. Aqui. Bom, então eu vou encerrar debates. Verificando o quórum. Em votação. Tudo bem. Então, o processo 50.10.751, o recurso ordinário foi conhecido e não provido. Esse é o resultado, doutora Fabiana. Muito obrigada. Obrigada, ciente do voto. Peço licença para me retirar. Um bom dia de trabalho a todos. Obrigada, doutora, para a doutora também. Bom, deixa eu só encerrar a votação e vamos para o último. Bom, próximo processo 41.51.500, Assus Roma, processo de relatoria do doutor Silag. Doutor, não temos presentes para realização de sustentação oral, acompanhamento e julgamento. Se o doutor quiser fazer uma breve apresentação do caso e um resumo do voto, depois o contribuinte terá acesso à íntegra do voto quando for publicado. Ok, obrigado. Eu havia já registrado o voto, mas fiz umas pequenas retificações, mas já registrei novamente o voto para os senhores acompanharem. Trata-se de um recurso ordinário diante da decisão de primeira instância que não teve autuação. Consta de apenas uma acusação, que é de crédito indevido do imposto decorrente da escrituração de notas fiscais consideradas inidôneas. Desculpe, eu falei uma infração, não, na verdade são 5 infrações. Porém, todas elas decorrem da declaração de inidoneidade dos fornecedores, os respectivos fornecedores, que são diferentes para cada uma das acusações. As acusações dos itens 1 a 4 referem-se a crédito indevido do imposto decorrente da escrituração de documentos fiscais de entrada declarados inidôneos, e o item 5 trata do recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, porque também declarado inidôneo o suposto fornecedor e emitente das notas fiscais. Inicialmente, eu vou rapidamente falar de algumas questões preliminares trazidas pela recorrente. No final do recurso, nos seus pedidos, no item B, a recorrente postula que a Fazenda Pública
suporte os custos incorridos na produção do seu recurso. Eu reproduzo esse item B. Porém, eu digo que inexistem custas processuais para o exercício do contencioso administrativo tributário paulista, conforme estabelece a Lei 13.457, de 2009, que rege o contencioso administrativo, e, sendo assim, afasto essa alegação. Também não, conforme já adiantado pela representação fiscal no seu parecer, também não prospera o pedido de cancelamento, abre aspas, do auto de infração com relação a todos os fatos e fundamentos expostos, retirando-se todos os fatos e fundamentos expostos à impugnação, fecha aspas. Uma vez que eu digo que o artigo 47, parágrafo 1º da Lei 13.457, dispõe que o recurso ordinário deverá conter o pedido de nova decisão com os respectivos fundamentos de fato e de direito. Também não subsiste essa alegação. A outra alegação preliminar é de decadência, de que teria ocorrido a decadência do crédito tributário, mas o contribuinte alega a decadência de forma genérica, no final do seu recurso, como um dos seus pedidos, sem indicar os períodos que teriam sido fulminados pela decadência. Então, eu, examinando a questão, constata-se que as condutas infracionais ocorreram no período compreendido entre novembro de 2018 e agosto de 2020, enquanto que a cientificação do auto de infração pelo contribuinte ocorreu em 15 de dezembro de 2022, conforme as folhas 687 e 688. Portanto, ainda que se aplicasse a essas infrações, a regra de contagem do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, ainda assim não teria sobrevindo a pretensa decadência. Mas a título de esclarecimento, salienta-se que essas infrações, constantes dos itens 1 a 4, decorrem da escrituração de créditos indevidos e, portanto, submetem-se à regra decadencial disposta no artigo 173, inciso 1 do CTN, conforme a súmula número 9 de 2017 desse tribunal. Portanto, não se verifica a decadência com relação aos itens 1 a 4. E quanto ao item 5, também aplica-se ao caso a regra decadencial, conforme o artigo 173, inciso 1 do CTN, uma vez que, nesses casos, a omissão do contribuinte implica ausência de pagamento antecipado ou qualquer lançamento a ser homologado pelo fisco, nos termos do artigo 149, inciso 6 do CTN. Portanto, afasto a alegação de decadência. E outra questão levantada pelo contribuinte é sobre a obrigatoriedade de o auto de infração apresentar o relatório circunstanciado dos fatos que embasaram a autuação, com fundamento no artigo 11, inciso 2 da Lei 14.107 de 2005, conforme a recorrente. Entretanto, saliento que esta lei, a 14.107 mencionada, é uma lei municipal e que dispõe sobre o processo administrativo fiscal e cria o Conselho Municipal de Tributos. Portanto, tudo na esfera municipal paulistana, não se aplicando ao presente caso. O processo administrativo tributário paulista, por sua vez, é regido pela Lei Estadual 13.457 de 2009, a qual não prevê que o auto de infração deva conter o relatório circunstanciado, conforme se depreende do seu artigo 34, que elenca os elementos que o auto de infração obrigatoriamente deverá conter, que eu transcrevo no voto. E nota-se, finalmente, que o auto de infração contém todos os elementos previstos no artigo 34 da Lei 13.457 e também do artigo 142 do CTN, não havendo que se falar, portanto, a nulidade do auto de infração. Superadas as questões preliminares, ingresso no exame do mérito. Então, conforme já adiantei, os itens 1, 2, 3 e 4 referem-se ao acreditamento indevido, relativamente à escrituração de documentos fiscais com suposta emissão de empresas declaradas inidôneas, as quais eu registro
um voto, que são a Rio Branco, importadora e distribuidora, de Cajamar, São Paulo, Mitral, Comércio de Produtos Siderúrgicos e Commodities de Santa Isabel, também São Paulo, Marajó, comercial importadora de São Paulo, capital, e Marajó, comercial importadora de Vinhedo, todas do estado de São Paulo. E com relação ao item 5, que trata do recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, a infração decorre do acobertamento das operações por notas fiscais com emissão atribuída à empresa Mega Multi Trading Eireli de São Paulo, capital. E todas essas 5 empresas foram declaradas inidôneas, tiveram as suas inscrições estaduais declaradas nulas por simulação da existência dos estabelecimentos. Eu trago a legislação referente à não cumulatividade do imposto, do ICMS, e, finalmente, chega-se à questão fulcral desse contencioso, que é a verificação da existência da boa-fé na condução dos negócios pelo contribuinte, conforme ele alega. Como é ser disso, a jurisprudência desse tribunal, na esteira da jurisprudência do STJ, firmada na sua súmula 509, no sentido de que, para se verificar, para que seja verificada a boa-fé do contribuinte, devem ser comprovados 3 critérios, que são a demonstração da veracidade, da efetividade das operações de compra e venda, por meio da apresentação de documentos que comprovem as tratativas comerciais e também o transporte das mercadorias, entre outros. O segundo critério é a comprovação de que o contribuinte verificou, por ocasião das operações, na verdade, antes da realização das operações, a regularidade fiscal daquele contribuinte com quem ele entabula a operação comercial e, finalmente, também a comprovação ou seja, a apresentação de provas de pagamento às empresas cujos documentos fiscais foram declarados inidôneos. Então, eu passo a examinar a presença desses documentos que possam comprovar a boa-fé alegada pelo contribuinte. Então, inicialmente, com relação ao critério da efetividade das operações de compra e venda, esse critério não restou comprovado pelo contribuinte, conforme eu passo a examinar. A recorrente foi notificada a apresentar, em relação a cada empresa fornecedora, o nome completo do representante, os telefones, endereço, e-mail, pedidos de compra, orçamentos, contratos, pesquisas em sites e outras informações, conforme notificações às folhas tais. No entanto, a autuada atendeu às notificações nos seguintes termos. Então, com relação ao item 1, informou que o senhor Juan, telefone número tal, é o representante comercial. No item 2, o senhor Fabrício Fonseca, telefone tal, é o representante comercial. O mesmo senhor Fabrício para os itens 3 e 4, e para o item 5, o senhor Odilon, gerente comercial, telefone tal. Ou seja, não foi demonstrado, além da informação desses nomes, não foi, inclusive, com relação ao senhor Juan e ao senhor Odilon, não tem nem sobrenome, não foram apresentados dados que identificassem essas pessoas e menos ainda que vinculassem essas pessoas às respectivas empresas. Ou seja, inclusive eu digo que não foi atendido o previsto no artigo 19, inciso 13 do regulamento do ICMS, que diz que, vou ler uma parte, desde que pretendam praticar com habitualidade operações relativas à circulação de mercadoria, deverão inscrever-se no cadastro de contribuintes antes do início de suas atividades. O inciso 13, o representante comercial. Digo também que não é plausível que a recorrente tenha realizado negócios com todas essas empresas em valores que chegaram a cerca de 6 milhões e 400 mil reais, sem que tenha sido demonstrada, sem que a empresa autuada demonstre ter averiguado previamente a capacidade da entrega ou de cumprimento de prazos e a regularidade fiscal dessas empresas. E também não foram apresentados documentos que comprovassem a ocorrência das tratativas comerciais,
relativamente a orçamentos, pedidos, entregas, correspondências eletrônicas. Também com relação ao transporte das mercadorias, observa-se que não foram preenchidos nas notas fiscais os campos relativos ao transporte das mercadorias, não há dados sobre o transportador, ou sobre a placa e a marca dos veículos que teriam sido utilizados nos transportes, ou seja, não há comprovação do efetivo transporte das mercadorias. E eu registro que apenas a ausência dessas informações, ainda que parcial em certas notas fiscais, já configuraria infração ao artigo 127, inciso 6 do regulamento do ICMS. Ou seja, a ausência dessas informações com relação ao transporte já tornaria inábil os documentos fiscais nos termos do artigo 184, inciso 3 do regulamento do ICMS. E saliento ainda que causa estranheza a contratação de empresas de transporte estabelecidas no estado de Santa Catarina, uma vez que a autuada encontra-se situada no estado de São Paulo, na cidade de Itacoaquecetuba, e as supostas fornecedoras, todas elas, conforme eu já adiantei, todas elas também encontram-se supostamente localizadas em municípios do estado de São Paulo. Portanto, causa estranheza terem sido contratadas transportadoras de outro estado. Com relação, portanto, não comprovada a efetividade das operações. Com relação ao pagamento das mercadorias, também não se encontram nos autos documentos que possam comprovar que os pagamentos tenham sido efetuados diretamente a estas 5 empresas declaradas inidôneas, uma vez que, com relação a todas elas, os documentos apresentados, os comprovantes de pagamento de boleto, todos eles tratam-se de pagamentos efetuados pelo sistema eletrônico SISPAG. E, tanto com relação ao item 1, 2, 3, 4 e 5, uma vez que com relação ao item... Desculpa, 1, 2, 3 e 4, uma vez que com relação ao item 5, a autuada deixou de apresentar quaisquer documentos para comprovar o pagamento das operações. Eu saliento também que esse meio de pagamento, via SISPAG, não é aceito como prova neste tribunal, uma vez que, vou ler a título de esclarecimento, uma vez que esse meio de pagamento é adotado pelas instituições financeiras para a troca de informações entre empresas e bancos, para gerenciar as transações referentes a títulos, boletos e outros tipos de pagamentos, entre eles de forma eletrônica, por transferência de arquivos magnéticos. Entretanto, este meio de pagamento não é aceito como prova, uma vez que não é feita uma conciliação pela instituição financeira entre pagador e recebedor. Portanto, o nome constante do recibo de pagamento não é prova de que houve a transferência de recursos para o suposto fornecedor, visto que tal nome é livremente indicado pelo pagador à hora recorrente. E para que tal prova de pagamento fosse aceita, deveria vir acompanhada de outros documentos, como boletos, que comprovassem que os recursos foram efetivamente direcionados à conta corrente da autuada, o que deixou de ser feito. E, inclusive, trago jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, também nesse sentido, de que pagamentos realizados via o sistema SISPAG não são aceitos como prova de pagamento. E, finalmente, faço a análise do terceiro critério tendente a comprovar a boa-fé, que é a prova de verificação da regularidade pelo contribuinte autuado previamente às operações realizadas. Então, com relação aos itens 1 e 2, verifica-se que a autuada apenas realizou consulta ao CADESP, porém, nos 2 casos, eu coloco as datas, após o início das operações, e com relação, já vou falar sobre o CADESP, com relação aos itens 3 e 4, o contribuinte não demonstrou ter efetuado qualquer consulta cadastral, e nem com relação ao item 5. E eu digo que com relação ao Sintegra, e assim como ao
CADESP, assim como também o Sintegra, CNPJ, IDF, essas consultas não têm poder de comprovar, de se opor à acusação do fisco, uma vez que as informações são livremente fornecidas pelo próprio contribuinte e ficam sujeitas a uma verificação posterior pelos órgãos, até pelo fisco, porém, não o fato de constarem essas informações, no caso no CADESP, não significa que a informação seja verídica e que se oponha a constatações, a investigações realizadas posteriormente pelo fisco, como no presente caso. Portanto, não foi também atendido esse terceiro critério para a comprovação da existência de boa-fé. Portanto, entendo não comprovada a alegação de boa-fé e procedentes às acusações. Eu afasto a alegação de confiscatoriedade das penalidades aplicadas, uma vez que elas se encontram em sintonia com as infrações, com a capitulação das infrações, e não cabe também a este tribunal questionar a constitucionalidade das penalidades, devido à vedação do artigo 28 da Lei 13.457, e com relação à alegação também de atualização indevida do valor das operações para efeito de aplicação da multa, não se examina essa matéria, uma vez que já é objeto da súmula número 13 desse tribunal. Assim, diante de tudo exposto, conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento para manter integralmente a decisão recorrida. Como voto, senhora presidente? Está fechado, Isabel. Desculpe. Parabenizo o doutor Silag pela excelente análise, muito detalhado do caso. Estou acabando só de ver aqui algumas questões, mas eu passo a palavra para a doutora Maria Helena primeiro. Eu também parabenizo a análise muito detalhada, muito bem caso a caso, em relação às preliminares, decadência. Bom, no meu caso, nessas matérias, para mim, se tem a prova do pagamento, que o pagamento foi para o fornecedor, na conta do fornecedor, no valor certinho, eu sempre dou provimento, porque eu entendo que as outras, a decisão do STJ, a súmula 509, ela fala da boa-fé, então os outros pontos, para mim, eles hoje em dia, eu entendo superado, principalmente tratativa, que hoje é tudo muito dinâmico, transporte, que às vezes não consegue. Então, no meu caso, se tem o pagamento bem comprovado para o fornecedor, no valor certinho, crédito, boleto, extrato, aí eu costumo acolher a tese contribuinte. Mas não é o que a gente vê nesse caso. Nesse caso, não tem a prova, não tem a relação, os pagamentos são todos no mesmo dia, na mesma hora, CISPAG, não tem a prova do crédito. Então, por conta disso, eu vou acompanhar o voto do doutor João, muito bem redigido, muito bem analisado. Obrigada, doutora Maria Helena. Doutor Alfonso. Parabéns ao doutor Silag pelo voto. Eu também concordo com os argumentos apresentados. Acho que o contribuinte ele não conseguiu lograr êxito em comprovar a boa-fé. Então, as notas têm que ser consideradas inábeis mesmo, inidôneas. E então eu acompanho integralmente o voto do Dr. Silag pelo não provimento do recurso ordinário. Obrigada, doutor Afonso. Representação? Obrigado, doutor Isabel. Mais uma vez, não tenho nada a acrescentar nessa discussão. Bom, presidente, pois não. Se eu puder fazer apenas uma preferência para constar o meu argumento, que eu concordo com o doutor João, mas que meu posicionamento em relação à boa-fé é outro, se eu puder pedir também uma preferência, eu agradeço. Sim, eu ia falar exatamente isso, que assim, a questão da comprovação, neste caso, acho que o doutor Silag fez uma análise muito detalhada,
Eu tenho até um voto falando de CISPAG, PAG-FOR, que é sempre uma discussão aqui nesse tribunal, mas me parece que realmente, nesse caso, Dr. Silag, a análise do Dr. Silag é perfeita. Eu ia fazer uma preferência, mas, doutor, eu vou abrir, então, a preferência, que era exatamente no mesmo sentido. Mas deixa eu só registrar aqui. Espera só um pouquinho. Já está registrado. Concedido, doutora.
Presidente, já está disponível? Pois não? Eu posso ler bem curtinho? Claro. Então, eu escrevi, adoto... Ai, ficou adoro. Se puder abrir, depois eu arrumo. Adoto integralmente o relatório do ilustre juiz relator, a análise das provas feita com muito esmero. Solicitei preferência apenas para deixar registrado que, assim como tenho votado, entendo que a prova maior da boa-fé é a comprovação do pagamento aos fornecedores, o que no caso não se verifica. Não há a prova do efetivo crédito na conta dos fornecedores, que poderia ser feito com a juntada de boletos respectivos extratos. Além disso, causa estranheza que os pagamentos foram realizados todos na mesma data, em minuto, o que causa total estranheza. Para mim, a prova de pagamento é suficiente para a comprovação da boa-fé, pois nos dias de hoje as negociações são muito dinâmicas, mas esta, conforme dito, está precária no caso dos autos. Por conta disso, acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso. Presidente, Já está aberto. vou abrir para Já está aberto. arrumar aqui que ficou. Pronto, presidente. Perfeito. Muito obrigada, doutora Maria Helena. Bom, os votos já foram declarados, então eu vou encerrar debates. Deixa eu só ver aqui, doutora. Conhecido, não provido, conhecido, não provido. Ok. Vou encerrar debates. Fórum. Ok. Em votação. Muito bem. Agora vamos ver. Agora é a hora. Vamos ver se vai dar certo aqui o registro. Conhecido, não provido. Conhecido, não provido. Bom, doutor Silag, eu acompanhei o entendimento da doutora Maria Helena, mas na verdade o resultado é o mesmo, pelo conhecimento do recurso ordinário e não provimento. Bem, então esse é o resultado. Processo 41.51.500, recurso ordinário conhecido e não provido. Bom, senhores, missão cumprida. Todos os processos julgados. Então, eu agradeço o empenho e dedicação de todos, eu agradeço o doutor Alfonso que esteve conosco hoje. Doutor Silag pediu afastamento, é o doutor que voltará? Não, acho que é no começo de março, né, doutor Silag? Acho que não é o doutor Alfonso. Sim, é a primeira sessão de... Não, não é a primeira sessão, acho que é a primeira sessão de março, dia 8. Não, então é a segunda, né? É o começo de março, né? Poxa, no Dia Internacional da Mulher, não vai estar com a gente? Poxa. É que eu vou comemorar. Tá certo. Tá certo. Bom, doutor Afonso, muito obrigada pela presença. Teremos outras oportunidades para o doutor voltar, será muito bem-vindo. Então,
Deixa eu ver mais alguma coisa. Tem mais alguma coisa pendente? Não, tudo resolvido. Então, senhores, muito obrigada, agradeço o trabalho desenvolvido por hoje e dou por encerrado, então, a sessão da 8ª Câmara Julgadora do dia 23 de fevereiro de 2024. Oswaldo, por favor, se puder fazer a gentileza de encerrar a gravação.